A música Aue, do Marco Teles, realmente deu o que falar nos últimos dias e parece que todo mundo só fala sobre isso. E fazendo uma rápida pesquisa no meu Instagram, eu percebi que talvez seria interessante essa perspectiva de uma pessoa formada em música e estudante de teologia. Então eu vim dar minha mera opinião, e somente opinião, tudo que eu tenho aqui é minha opinião. Mas a minha opinião sincera sobre o que acontece na música Aue, sobre os elementos, sobre a parte musical, a parte visual, a parte teológica. Eu espero que você entenda toda essa linha de raciocínio que eu estou trazendo e eu vou te levar também passo a passo nela para a gente entender. Depois você vê se concorda comigo ou não e coloca aqui também nos comentários o que você pensa a respeito disso, tá bom? Mas para mim o primeiro ponto que a gente tem que analisar é que a música ela faz parte de um álbum, né, um sermão musical chamado Grande Banquete, que é baseado justamente na parábola do Grande Banquete que está nos Evangelhos. Aqui eu vou ler Lucas capítulo 14, versículos 15 a 24, a minha versão é Almeida 21. Vou ler aqui então. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. Peço-te que me dispenses. Ainda outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. O servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde, disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste, ainda restam lugares. E o senhor respondeu ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Aqui Jesus está falando sobre o reino de Deus. Aqueles que se desculpam, que inventam desculpas, que pedem para que dispense eles, são os autossuficientes, os confiantes, em si mesmados, que encontram uma desculpa para não ir à festa e que talvez nem davam tanta importância para ela. Eles podiam achar que eles tinham que devolver o favor de também chamar para um banquete, ou que de alguma forma eles poderiam merecer aquilo, teriam que retribuir. E ouvindo as desculpas, o anfitrião chama todos os pobres, os miseráveis, os acabados, sem nenhum merecimento. Aqueles que não mereciam estar naquele lugar, que não possuíam forma de retribuir. Era puramente graça. Enquanto nós não nos reconhecermos como esses miseráveis, esses pobres, esses indignos, a gente não vai provar do banquete. É só quando somos convencidos do nosso pecado, da nossa impureza, da nossa pequenez, da nossa insuficiência, que Cristo nos alcança com a boa nova. Ainda há esperança, há salvação, e que não se pode pagar, não se pode retribuir, já foi pago na cruz. Da mesma forma, ele sabe que não existe pagamento, o troco para o banquete. Nós somos incapazes de pagar. Esse é o contexto do álbum, O Grande Banquete. E vamos então analisar a letra da música Aue, que é só apenas uma faixa no sermão musical, que, diga-se de passagem, é um bom sermão. É bonito. Okay? Escute o álbum todo antes de você formar sua opinião. Bom, vamos lá. Eu tenho que começar dizendo que eu nunca fui um grande fã da sonoridade Candeeiro, da sonoridade Marco Teles. Eu não sou um ouvinte ávido deles, ou de, na verdade, qualquer um que faz parte do coletivo Candeeiro, porque musicalmente eu não gosto. É um gosto pessoal.
é meu gosto, você pode gostar, você pode discordar de mim, tá tudo certo. Aqui também a gente aceita discordâncias, não é um canal homogêneo puramente. Mas é um gosto pessoal, não tem nada a ver com teologia, nada a ver com a música em geral, eu particularmente não gosto. Um outro ponto importante é que para a gente entender o contexto do que é o Coletivo Candeeiro, o Coletivo Candeeiro é um grupo de compositores que busca promover a música cristã com brasilidade, especialmente com identidade nordestina, porque, se eu não me engano, todos ou a maioria são nordestinos. E eles não se importam de esconder sotaque, gíria, regionalismo, tudo em geral que pertence à cultura nordestina deles, na cultura deles, eles não tentam esconder. Então você vai ver muito músicas com sotaque, por exemplo. É a característica deles e tá tudo bem nisso. Querer promover a música cristã brasileira, nordestina, tudo certo. Um outro ponto muito, muito importante é que isso aqui, e na minha opinião, todas as músicas do Candeeiro, ou grande maioria, elas não são a tentativa de fazer música congregacional. Não é uma música que se canta no culto, não é uma música litúrgica. O Coletivo Candeeiro, em sua grande maioria, faz arte, poesia cantada. Não é pra gente cantar na igreja durante o culto, na minha opinião, né? Essa música, ela é arte, ela é poesia e ela tem que ser entendida através de um contexto todo. Então pense nisso. Primeiro ponto, ela faz parte de um álbum. Segundo ponto, ela faz parte de um coletivo nordestino e regional. E terceiro, ela não é uma música congregacional. Ela é uma música artística, que também pode ser feita para Deus. Deus é um Deus de arte. Deus criou as plantas, criou o céu, criou as estrelas. Tudo isso é muito belo. A beleza que a gente vê nas coisas e na arte e na poesia reflete a beleza de Deus e aponta para Ele. Não tem nada de errado em fazer arte. Então vamos analisar a letra aqui. Deixa eu pegar. Começa assim: pode entrar, eu ouvi. Alagou o olhar. Quando o lustre tá no chão, onde os meus estão. Pode entrar, eu ouvi, alagou o olhar. Aqui a gente já tem o quê? Alguém me disse que eu posso entrar, meus olhos alagam, se enchem de lágrimas. Né? Quando o lustre está no chão, onde os meus estão? Onde estão meus olhos? Com a folha eu aprendi como se deve cair. E agora, com as mãos estendidas, você quer me levantar, diz que aqui é meu lugar, com minhas roupas, minhas falhas, minhas brigas, ou birras, não lembro o que ele fala. Acho que é brigas, depois birras. Com a folha eu aprendi como se deve cair, as folhas caem. Essa é a coisa mais normal do mundo. Eu aqui, já fazendo um corte, vi algumas críticas sobre a folha ter alguma coisa a ver com um elemento do candomblé, um espírito, mas gente, a folha cai. Eu acho que muitas vezes a gente procura pelo em ovo. A folha cai. E com ela eu aprendi como se deve cair. A folha cai sem qualquer traço de personalidade, digamos, de autoridade. A folha cai porque ela cai. É normal. E na nossa vida cair é uma coisa normal, porque com as mãos estendidas você quer me levantar. Deus quer nos levantar, diz que aqui é o meu lugar. Ele nos convida para o banquete, Ele nos convida para o seu reino. E para isso a gente tem que estar caído. A gente tem que cair, se render, para que Deus nos levante e diga: aqui é o nosso lugar. Mesmo com nossas roupas, com nossas falhas, com nossas birras. Apesar de nós, Cristo nos alcança, nos chama, nos estende a mão. Vamos para o próximo. Aqui ele repete mais uma vez. Auê, né? Eles repetem auê algumas vezes. Eu, particularmente, sempre ouvi a palavra auê. Nossa, isso aí deu maior auê. Nossa, não sei o que. Auê é uma bagunça. É um alvoroço. Tá? Tanto pro bom, tanto pro mal. Pode ser, nossa, a festa foi um auê. Pô, foi muito agitada. Ou então, deu mó auê naquela festa. Né? Deu mó coisa ruim, mó agito.
Então eu não vejo aqui Aue como uma coisa ruim, é um agito, porque para mim ele está simulando ali alguém que foi chamado para o banquete. E foi realmente um Aue, foi uma festa, tá? Alegria. Depois ele repete com a folha eu aprendi como se deve cair, mesma estrofe. E agora a parte que acho que é mais polêmica da música é essa. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Vou pegar primeiro essa parte. Primeira vez que eu ouvi a música, eu ouvi várias vezes para conseguir tirar a minha opinião. Eu pensei, Zé, tá bom. Não me pareceu nada. Tá? Todo mundo viu, todo mundo olhou e todo mundo riu. Sinceramente não entendi porque todo mundo riu. Porque no grande banquete, no final, eram todos miseráveis. Mas pode ser que isso tenha dado risada. Mas seguimos. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. O céu se abre para aqueles que a gente também acha que não vão para o céu. Né? Acho que muitas das pessoas que a gente acha que vai para o céu, talvez a gente se surpreenda não encontrando elas lá. E as que a gente acha que não vai, também podem ser uma surpresa quando a gente estiver lá. Não somos nós que decidimos. E depois, agora que a fé ganhou e a Maria sambou, sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Vamos lá. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou. Gente, sambar, pra mim, minha leitura, tá? Não é demoníaco. Samba é um estilo musical. E como qualquer estilo musical, como qualquer música, existe música boa, música ruim. E cabe a nós, cristãos, reter o que é bom, eliminar o que é ruim. Não posso dizer que o samba é todo ruim. A música foi feita por Deus. Os passarinhos cantam. A criatura toda tem certa música. E nós, como humanos, como conscientes, como feitos à imagem e semelhança de Deus, também criamos. Nós também somos criadores, no sentido de podemos criar arte, podemos inventar as coisas. E isso nos traz também o samba. Não posso dizer que o samba é completamente ruim ou completamente bom. O samba é música. E dança também, né? Aqui Maria sambou, eu dançou. Você olhando para um contexto regional, eu não vejo problema em dizer Maria sambou. A primeira vez que eu ouvi, eu conectei Maria com Zé, vou ser bem sincero, conectei Maria com Zé e pensei assim, o que os pais de Jesus estão fazendo aí? E o que Maria está sambando? Porque isso não é, né? Não é bíblico, enfim. Mas aí eu pensei, cara, mas aí ele falaria José, Zé, né? Zé. E Zé, acho que você já ouviu essa expressão, um Zé Ninguém. Ah, e aí Zé? Não, nem é Zé o nome da pessoa, também não é José, é o Zé. E aí Zé? E eu sinceramente acho que foi nesse sentido o Zé, tá? Zé de... Zé Ninguém, é o Zé, é uma pessoa, um comum, sabe? Ele entrou e todo mundo viu e todo mundo riu, porque ele é um Zé Ninguém. E Maria sambou. E aí eu pensei, cara, que Maria a gente tá falando? E claro, vi a posição do Coletivo Candeeiro, do Marco Teles, vi outros vídeos dizendo contra, mas eu nunca me esqueço. O nome da minha mãe é Giane, e várias vezes eu ouvi meu pai chamando ela de Ô Maria Giane, vem aqui não sei o que, Ô Maria Giane, pode por favor fazer isso? E eu pensei, cara, Maria é também um nome muito comum, né? E que a gente até usa às vezes nesse tom de brincadeira, como nome composto, né? Então Maria aqui para mim não é Maria Mãe de Jesus, não é Maria Madalena, ela é uma Maria. E ela sambou. Aqui o que pegou foi muito sua saia balançou, alguém se incomodou. Eu acho muito complicado a gente pegar coisa de outra religião, outra cultura e querer enxergar por essa ótica, tá? Gente, se alguém samba e tá de saia, a saia balança. Isso é normal. Mas a gente vai entrar nesse ponto um pouco mais pra frente. Quero continuar aqui com o resto da letra. Alguém se incomodou com a cor que ela mostrou. Aqui, pra mim, obviamente, é uma crítica
de cor de pele, né? A cor da pele que a Maria exibiu e que alguém se incomodou de fato. Mas o céu coloriu, então o céu abraçou essa cor também. Porque o céu, gente, não sei se você acredita nisso, mas o céu não vai ser só branco, não vai ser só preto. O céu vai ser de muitas pessoas, de todas as tribos, povos e raças, né? Muitos virão te louvar. Então, o céu para mim é um lugar heterogêneo, de pessoas diferentes, com suas falhas, suas roupas, suas brigas, né? E seguindo aqui, ele repete um pouco. Auê, dança na ciranda da fé que te abriu as portas. Auê, solta tua criança até explodir em glória. Dança na ciranda da fé. É uma expressão diferente, né? Ciranda da fé. O que eu posso dizer com ciranda da fé? Mas é uma dança, né? E a dança normalmente vai estar ligada à felicidade. Que a gente pode ver dança na ciranda da fé que te abriu as portas. Solta a tua criança até explodir em glória. E aí eu acho extremamente injusto a gente dizer que solta a tua criança até explodir em glória. Aqui é coisa de umbanda, é coisa de um termo coloquial, macumba, enquanto a gente vê a música do Morada, em que ele diz, vai, libera a sua criança, sabe, livre, seja livre, pule, né? Ou seja, tire essas amarras sociais que te impedem de ser feliz como uma criança. E aí a do Morada, tá tudo bem, mas a do Marco Teles, nossa, isso não. Aqui a gente tem que ser condizente. Pra mim, solta tua criança até explodir em glória cara, se solta. Seja feliz até você explodir em glória, porque você tá muito feliz com a fé que te abriu as portas. É a mesma estrofe, gente. É as mesmas 4 linhas, mesma quadratura. Dança na ciranda da fé que te abriu as portas, solta tua criança até explodir em glória. Com a folha eu aprendi como se deve cair, e agora. Auê, dança na ciranda da fé, mesma coisa. A música acaba aí. Agora, para mim, qual foi o grande erro do Candeeiro? E do Marco Teles? E do Daguia, que também compôs? Para mim foi a inocência ou a ingenuidade em acreditar que todo mundo enxergaria o todo. Uma sociedade que a gente vive de singles, que a gente vive de vídeos rápidos de TikTok, Reels de Instagram. Um álbum de 50 minutos é grande demais para ser ouvido. Ler antes de ouvir uma música? Gente, isso é inadmissível. Isso é tipo ópera. Você tem que estudar ópera para entender isso. Hoje é um absurdo. Só pode ser sacanagem. Ler antes de ouvir uma música, buscar entender um regionalismo. Desculpa, mas a gente ainda discute se o certo é tangerina ou bergamota. Se o certo é aipim, mandioca, macaxeira, se é bolacha, se é biscoito. Eu acho que foi muita inocência ou muita fé deles acreditarem que o Brasil comum enxergaria isso. Veria o todo, veria a partir de um contexto cristão. Mas eu não acho que a música não tem erros. Eu acredito principalmente que os elementos visuais do clipe não colaboraram com a música, porque é muita disrupção e ambiguidade. Na minha opinião, tá? Acho que os colares lembram realmente elementos da Umbanda, os guias, né? Eu não sei, eu não entendo muito, tanto de Nordeste quanto de Umbanda, tá? Eu tenho que falar isso. Eu sou um homem do Sul que morou aqui basicamente a vida toda, morei pouco tempo em Brasília só. E eu não tenho contato com outras religiões, né? Com essa religião específica. Eu também não tenho muito contato com pessoas do Nordeste, ainda que tenha um pouco. Mas, na minha opinião, alguns elementos visuais realmente lembram. Elementos da Umbanda, da crendice popular. Mas também acredito
que o Nordeste é culturalmente um pouco apagado do Brasil. Não que a gente não tenha artistas no Nordeste, na grande mídia, mas eu acho que a cultura do Nordeste em si, não os artistas do Nordeste, mas a cultura do Nordeste em si, é culturalmente excluída do resto do país. Então, para mim, esse é o grande erro do candeeiro. É eles não terem pensado no resto do Brasil, que certamente, para mim, nitidamente, não entenderia. Tá? Tanto os símbolos visuais quanto a letra. Para mim é nítido que não entenderia. Roupas com símbolos estranhos, como da menina, os colares, é uma linha tênue entre o regionalismo e o que não convém, sabe? O vou expressar minha identidade e não quero fazer com que os outros tropecem. Para mim, esse foi o grande erro do candeeiro, foi não ter pensado no resto. Foi não ter pensado além do público-alvo deles. E foi por isso que a música estourou. As outras não estouraram do álbum, mas essa deu o que falar, porque as pessoas não entenderam. Agora, para mim, você dizer que a música é sobre espíritos, sobre demônios, sobre umbanda, para mim é ultrajante, tá? Tanto ali na questão da Maria, para mim foi o jeito que o Marco Teles colocou, mas se você analisa o histórico do Marco Teles e do Coletivo Candeeiro, você vê as letras, olha com os olhos abertos a partir de uma perspectiva cristã e não mundana, você consegue entender o que ele disse, ainda que você discorde do modo que ele falou ou da escolha das palavras. Mas como um artista cristão, sendo Marco Teles e sendo eu um artista cristão, eu me sentiria extremamente chateado, decepcionado, desrespeitado como artista se alguém falasse que minha música feita para Deus não foi feita para Deus, mas que ela é demoníaca, que ela vai contra Deus. Isso me deixaria extremamente chateado. Tenho grande convicção de que não foi a intenção deles, porque a gente vê uma construção de músicas teologicamente boas do Coletivo Candeeiro e dos compositores em si mesmos, né? As composições solos deles. Agora, dizer que essa música é demoníaca, eu acho um pouco ignorante. Tá? Mas, assim, eu não vou ouvir a música simplesmente porque eu não gosto, é gosto pessoal, eu não consumo muitas músicas do Coletivo Candeeiro, porque não faz parte do meu gosto musical. E para mim, isso não tem problema. Não são todas as pessoas que gostam. E não há mal nisso. Agora, se você vai ouvir ou não, tá na dúvida, eu sugiro que leia e medite no capítulo 14 de Romanos, fazendo esse paralelo onde Paulo fala sobre o que as pessoas acham correto comer ou não, e se eu estou na presença de um que acredita que não é correto, o que eu faço? Eu não quero dar uma opinião para você. Eu quero que você forme a sua opinião e que você abra o texto, que você leia, que você pense, repense, e tá tudo bem se você discordar de mim. Aqui não precisa todo mundo pensar igual. E é isso, que Deus te abençoe, um forte abraço. E não deixe de comentar aqui também, depois da sua reflexão, o que você pensa. Se você acha que eu tô errado, se você acha que eu tô certo, se em alguns pontos você discorda. E vamos trocar essa ideia também. Não se esquece, nossa que boa, não se esquece de se inscrever no canal para também tá aí na novidade dos vídeos que vem por aí, tá ligado? E se você gostou do vídeo aí, não esquece de deixar um like, que é um sinal de você mostrar pro YouTube que esse vídeo foi uma boa contribuição. Tá bom? Abraço, valeu!